Pessoas, oba! Finalmente eu vou fazer o meu primeiro vídeo escatológico, né? Que momento melhor para falar de ateísmo do que quando um espécime humano da pior qualidade reconstitui o que tem de mais perverso, mais mesquinho e mais malévolo no sentido religioso. Antes, algumas considerações. No governo Bolsonaro, não são apenas os homoafetivos que precisam sair do armário, né? Não há qualquer intenção pejorativa aqui, né? Mais que eles, os ateus, que não vinham sendo aí muito incomodados pelas ditaduras civis anteriores, precisam declarar-se em explícita e franca oposição. E aí uma advertência, né? Se você é ateu conservador, você precisa revisar suas crenças. Não precisa ser socialista, né? Tem aí o anarquismo, né? E existem inclusive versões religiosas do budismo que não dialogam com o teísmo, né? E tem também o que eu mais gosto, que é o taoísmo, que nem é religião, né? Mas aborda a metafísica e pode ajudar bastante a fazer uma transição producente, né? Entre os dogmatismos e a filosofia, etc. Enfim, o bolsonarismo nos provoca, enquanto ateus, né, a virmos apresentar nossas credenciais contra as armas do obscurantismo. Outra consideração preliminar não é tão profunda quanto essa, mas assim, se você não é ateu, ateia, né, ou se você é um ateu que odeia a religião, né, eu preciso avisar que o ateísmo, né, evoluiu bastante conceitualmente. Aliás, não existe só um ateísmo, né, existem diversos. Existe, por exemplo, o ateísmo agnóstico, o agnosticismo ateu, né, que é aquilo com o qual eu me alinho, né? E existem ateus que preferem fugir totalmente dessa celeuma usando o nome de humanismo secular. Aí também existem os ateus, puramente agnósticos, né? E para ficar só nas variações mais conhecidas, né? E essas diferenciações, elas se originam ora na afirmação da ciência, né, ora no humanismo e às vezes também em ambos, né? E talvez a diferença mais importante diga respeito à relação que se tem com as religiões. E isso não é só responsabilidade dos ateus, né? É muito comum, dentro da perspectiva religiosa, principalmente da monoteísta ocidental, né, nós encontrarmos um raciocínio assim, né? É, Deus existe, mas algumas pessoas se recusam a acreditar, né, que ele existe. Ou a outra que é Deus existe e alguns são contra ele. Por essas variáveis, né, a gente pode considerar que o ateísmo é uma heresia religiosa, né, os primeiros, ou ainda pode até achar que o ateísmo é uma forma de satanismo, né, contra Deus, enfim, essas coisas. Bom, por conta disso, ou seja, de um dilema em torno da existência de Deus, surge o agnosticismo, né, que, a rigor, não se preocupa com a existência de Deus, né? Pessoalmente, eu acho esse tema saboroso, né? Porque eu sou agnóstico, mas nasci num lar católico. Então, eu conheço a Bíblia, né? Só não tenho a Bíblia como um meu livro de revelações existenciais, né? Mas tem gente que tem o direito de não querer, né, viver em torno dessa questão religiosa, né? E
E eu não tenho a Bíblia como esse parâmetro. E aliás, se eu fosse escolher um livro devocional, eu escolheria o Bhagavad Gita, né? Que como é uma alegoria poética, né? Ele não sofreu as inúmeras intervenções discricionárias e deturpadoras que a Bíblia cristã sofreu, né? Então, certa vez eu fui abordado por testemunhas de Jeová, né? Quando eu tenho tempo e disposição, eu atendo o testemunho de Jeová no portão, né? E discuto as crenças, né? Eu fui abordado por duas moças, e é curioso, né? São sempre mulheres, né, que abordam, enfim, interessante isso. É, e depois de dialogarmos ali um pouco sobre a questão da Bíblia, né, essas coisas, surgiu a oportunidade de eu dizer que eu sou ateu, né? É, e a gente usa ateu para simplificar, viu, gente? Eu não vou abrir aqui um cisma de designação, né? Ateu, agnóstico e tal, porque isso é tolice política e religiosa, né? Quem fica debatendo, né? Isso é um conflito de dogma que eu não me meto, né? Quando eu declarei, né, que eu era ateu, as moças quase pulam para trás assim, né? E, admiradas, né? E disseram que nunca tinha encontrado um ateu respeitoso e inteligente, né? E o inteligente foi delicadeza da parte delas, né? Mas assim, qualquer ateu desrespeitoso precisa avaliar se o seu ateísmo é humanista, né? Pode haver, eu não me lembro, não conheço, mas é possível haver um ateísmo que não seja humanista, não se pretenda humanista, né? Agora, a religiosidade é humana. E pode ser inclusive ontológica. Não, nem me preocupo em combater essa visão, né? Depende muito de como a gente se disponha a abordar a questão da realidade, né? Da espiritualidade, enfim. Mas é preciso fazer pelo menos duas distinções, né? Primeiro, sobre a relação humana com o desconhecido, né? Como é que a gente lida com o que desconhece, né? E um tema bastante existencial, né? E segundo, discutir o movimento em direção à espiritualidade, de um lado, ou a subordinação a uma orientação doutrinária, né, comumente de uma instituição religiosa do outro lado, né? Eu, por exemplo, sou fã do Jorge Bergoglio. Diferente de Wojtyla e o Ratzinger, né, uma das pessoas que eu concedo chamar de Papa Francisco, né, é o Jorge Bergoglio. Só para esclarecer, eu não vou me decepcionar se por qualquer coisa que ele diga, né? Contrário ao que eu acredito, né? Mas eu reconheço nele, perdão, algumas virtudes que os agnósticos reivindicam, né? E muito a ver com a questão do humanismo, né? Agora, a Igreja Católica, por exemplo, ela excomungou o comunismo em 49, em 59, mas logo em 1966 ela atenuou essa excomunhão, né? Delimitando ali a excomunhão, né? É, é, ao, ao cânone que condenava, cânone é uma palavra curiosa, né? Ao cânone que basicamente condenava o que fosse contrário à fé, né? E quem fez? Bom, em 66 ela teve essa revisão, uma primeira revisão, e em 83 o próprio Wojtyla, que editou o novo direito canônico, né? Que aí aliviava um pouco é, a questão para quem contraria a fé, né? Mas também ele condena o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano, né? Então, tanto o comunismo quanto o neoliberalismo, né, está ali condenado e mais ou menos ali no cânone 2414, né, do Catecismo de 1992. Né? Bom,
E recentemente o Papa Francisco disse que cristãos hipócritas, né, que vivem com ódio ou falando mal dos outros, né, são piores que os ateus. Né? E aí voltamos aí ao bolsocoiso, né? O bolsonarismo em larga medida anticristão. Né? Quem vive pela espada morre pela espada, está escrito. Né? E as respostas para as ofensas não é matar até a sétima geração, né? Mas oferecer outra face. Isso é um problema dos cristãos, para os cristãos resolverem, porque é comum entre algumas designações, principalmente protestantes, né, e também segmentos conservadores do catolicismo, né, que se dizem cristãos, mas se apegam mais aos deuses do Velho Testamento. Né? E só para deixar claro, em torno do El, que é o deus cananeu, né, e o Javé, ou Jeová, existem aí, só em torno desses dois, sem dizer todos os outros, Adonai, essas coisas, existem pelo menos umas 2 dezenas de designações, inclusive o Senhor dos Exércitos, né, o Jeová Sabaô, né, o Senhor das Hordas. Né? E o Eu, no panteão cananeu, ele era superior a Javé, né, que, a exemplo de Cronos e de Zeus, ele vai lá e destitui o deus anterior. Né? E aí, só que tem uma diferença, né? O Jeová, ele destitui o panteão inteiro, né? Não só o eu não sei se a pronúncia correta é essa, né? Eu, ou El, sei lá eu, né? Ele destitui o panteão inteiro, né? Agora, em defesa do Jeová, é importante, né, dizer que a gente não pode culpar ele pelo que os seus seguidores fizeram, né? Enfim, então, teve no Egito também a questão do Amon e Atom, né? Teve também uma destituição do politeísmo. Né? Agora, enfim, essa diversidade de Deus explica, inclusive, a evolução do perdão aí para desde os 70 vezes 7 até o olho por olho e finalmente o oferecer outra face já do evangelho da nova lei. Né? Bom, e sim, não é raro que os ateus conheçam mais sobre religião do que os próprios fiéis, né? Que não são ali orientados a ter uma percepção crítica, uma reflexão crítica da Bíblia. Né? E outra coisa, eu já quero antecipar que eu não me disponho a debater exegese. Né? Então quem achar que falou bobagem, não tem problema. Eu falei bobagem, então eu prefiro assumir, porque eu não vou debater com nenhum teólogo sobre isso, porque eu não estou debatendo a finalidade da fé, os seus detalhes, os seus meandros, né? E eu posso até discutir a religião no sentido antropológico, político, sociológico, mas eu não pretendo ser autoridade alguma no assunto, né? Nem muito menos reivindicar conhecimento do grego antigo, do aramaico, como certas figuras escatológicas aí do bolsonarismo. Né? E voltando ao herege em si, né, eu faria uma pergunta aqui aos ateus, perdão, aos cristãos, né, em especial os que seguem aí as designações neopentecostais e do evangelho da prosperidade. Vocês têm certeza que a minha na igreja realmente é profundamente, espiritualmente, é uma atitude cristã? Né? Para mim, se eu fosse cristão ainda, eu ia dizer que isso tem mais a ver com possessão demoníaca do que realmente com cristianismo. Né? Agora, se existe um aspecto que sintetiza muito bem, a meu ver, a virtude dos ateus, em relação ao bolsonarismo, não estou falando de outras das religiões, né, que eu, enfim, eu respeito, né, ao bolsonarismo e à teologia da prosperidade, né, e também, perdão, eu falei só do bolsonarismo, do neopentecostalismo, mas também aquelas religiões, né, religiosidades que preferem que existam os miseráveis, né, no mundo, para que possam pousar de caridosos. Né? Então, esses 3 grupos aí. Né?
Então existe uma virtude no ateísmo, no agnosticismo, que é a seguinte: eu não preciso de Deus nem de uma entidade superior, né, para me dizer que eu devo respeitar as pessoas, né, que eu devo respeitar a diversidade, a liberdade de convicção, de comportamento, enfim. Quem, quem, quem faz o bem, né, porque teme, né, uma punição, vamos convir, né, não é lá muito bom, né? Isso não é bem fé, né? Não dá para confundir, isso é hipocrisia, né? E não é diferente, por exemplo, de assassinar pessoas porque vai ganhar lá direito a viver a eternidade com 70 virgens. Não é diferente. Agora, vamos combinar, né? Que é muito melhor morrer na guerra e ir para o Valhalla, né? Que lá vai ter bebida, comida, né? Hidromel, essas coisas, fartura e tal. É melhor. Bom, deveria ser heresia, né? Essa coisa de arminha ou a fé hipócrita, né? Mas isso também é um problema para ser resolvido no campo do cristianismo. Agora, ainda sobre virtudes do ateísmo, do agnosticismo, né? Eu, por exemplo, me solidarizo absolutamente com as religiões de matriz africana. Né? Veja bem, religiões de matriz africana não são crenças, não são seitas, são religiões. Não há por que hierarquizar o status religioso dessa ou daquela designação. Né? Em relação às religiões de matriz africana, ao xamanismo, inclusive tem um componente racista aí que é inequívoco. Né? Então, e as religiões de matriz africana no Brasil estão sendo destruídas, né? Por esse neopentecostalismo da prosperidade aí. Né? É uma coisa, uma aberração, né? E é claro que no caso daquela mãe de santo, se não me engano, que teve que destruir o seu templo, né? É claro que havia ali pessoas até de religiões protestantes que fizeram, né, foram lá mostrar solidariedade e até ajudaram a reconstruir ali, né? Mas é abominável esse tipo de coisa, né? É, e é curioso, né? Porque existem inúmeras distorções nessa teologia da prosperidade e que o Bolsonaro incorpora, né? Porque tem essa coisa do pastor que manda os crentes resolverem, né, pedirem a Deus para resolver seus problemas financeiros, mas que exigem aí doações milionárias, né, para garantir a compra do jatinho particular. Né? Ou então que diz para os fiéis que Deus vai curar suas doenças, mas aí usa o dinheiro dos fiéis para ir pagar hospitais, né, os hospitais mais caros da medicina humana. Né? É, e tem o pior de todos, né? Aquele lá que abomina até o fiel que se meter entre Deus e o pastor, né? Na questão de dinheiro. Né? Então não pode acusar o pastor de corrupção. É bem aquela, acho que é uma piada, né, que fala, né, não, esse pastor ele joga dinheiro para cima, o que Deus pegar é dele, né, o que não pegar é da missão, né. Bom, então, e eu também não estou questionando crença em milagre, eu acho que cada um acredita no que quiser, né? Eu estou criticando a hipocrisia de lucrar com a desgraça alheia. Aliás, tudo a ver com o capitalismo. Eu também acho um crime, né, contra a humanidade a destruição daqueles Budas lá de Bamiyan, no Afeganistão. Aquelas estátuas lá, né, elas não têm sentido só religioso, tem um sentido histórico, artístico. É a expressão de uma arte bastante específica, né, greco-budista, né, que ali na região Gandhara, né, de Gandhara, é um estilo de arte muito próprio, né, e que não existe mais. Né? Bom, enfim, antes que alguém tente denunciar, né, me denunciar aqui porque o socialismo existente aí, que é ateu, também atacou as religiões. Bom, é importante dizer que quando a religião
se coloca a serviço do poder político, ela se torna alvo do embate político, né? Além disso, eu não legitimo de forma alguma as atrocidades feitas em nome do socialismo, né? Assim como a gente não cobra do capitalismo é, é, que se responsabilize pelas atrocidades do nazismo, né? Porque é uma outra questão aí. As teocracias islâmicas também, né, tem lá algumas designações que perseguem outras religiões, né? Sempre que a religião se coloca, né, nesse papel político, ela vira alvo, né? Agora, o que para mim é mais importante para tentar concluir, né, é que o bolsonarismo é desumano, né? Então, e ele faz uma das razões, né, dessa desumanidade é a deturpação religiosa que eles fazem, né, os Bolsonaro, os aliados, né? Até o satanismo que eu conheço, que é esse que deriva do cristianismo, né, é menos depravado do que o bolsonarismo e a teologia da prosperidade. Por exemplo, essa fixação com a sexualidade, né, que o Freud já explicou, os bolsonaristas precisam entrar em comunhão com Deus, né, e perguntar enfaticamente para ele: Deus, Senhor, por que vós criastes o clitóris? Né? Por que essa é um órgão exclusivo, um órgão humano exclusivo do prazer? Né? Por que foi criado isso? Né? E tem povos aí no norte da África, Egito, Ásia, que estipam clitóris, né? Quer dizer, veja bem, o corpo não é obra de Deus? Não é porque ficam compuscando aí, cortando, dilapidando, né, o corpo. Essa história de contrariar Deus também tem uma série de contradições com a religiosidade, porque os povos indígenas da América, não foi Deus que pôs eles lá? Né? Então, que história é essa de praticar o genocídio contra eles? Né? E aqui também Bolsonaro quer acabar com a cultura indígena, acabar com a cultura indígena é exterminar os índios. É uma segunda forma de genocídio, porque condena esses índios a terem que abominar a sua fé, né, a sua cultura. Bom, enfim, o Deus de Bolsonaro não interessa para os ateus, né? Eu quero deixar isso bem claro, né? Como também não deve interessar as religiões que se preocupam com a questão humana, né? E não são só os ateus, né? Mas os sem religião também, que no Brasil devem ser aí cerca de 15 milhões, né? Esses, portanto, não estão abaixo de Deus nenhum, né? Muito menos do Deus de Bolsonaro, né? Eu acho que assim, o seu Bolsonaro deixa Deus fora da história, tá entendendo? Porque ele não vai aliviar a sua responsabilidade nem a dos seus ídolos, né? Vocês são uma parcela execrável da espécie humana, tá? Existem sim, né, né, mas o que vocês supõem que é a força de vocês é uma abominação, né, que desrespeita não só as pessoas que têm na religião um parâmetro de convivência, mas também desrespeita as demais espécies do planeta, né, e o próprio planeta, né, porque são predatórios. Né, e, enfim, coisa boa não vai sair desse governo, né, nem acima de Deus, nem abaixo de Deus. Né. Então era isso, deve ter ficado um pouco longo o vídeo, mas eu precisava aqui fazer essa afirmação, né, essa declaração, né, a respeito do que tem acontecido no país e como é que eu me posiciono especialmente sobre esse aspecto de Deus acima de todos. Né? Abreijos!